Sua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Sua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Sua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Seguindo aí com o nosso Falando de Bíblia, você achou? No último programa aí nós pedimos para você abrir lá no livro do profeta Ageu e ver quantos capítulos tinha. Você verificou lá, né, que tinha 2. Outro dia, eu estava numa das reuniões da comunidade lá do Nossa Senhora de Lourdes, e a Gabriela estava rindo de mim, brincando, dizendo que no dia que eu fiz a pergunta, que era uma pegadinha, que eu fui perguntar quantos versículos tinha o capítulo 2 de um livro que só tinha um, né? E eles estavam lá morrendo de rir, achando que isso era uma doideira e tal. Mas é verdade, né? É para você mesmo abrir sua Bíblia. Só que dessa vez a pergunta não era pegadinha. O livro do profeta Ageu tem 2 capítulos. Ô Gabi, eu podia ter perguntado quantos versículos tinha o 3º capítulo dele, né? Mas não foi isso. Eu só perguntei quantos capítulos tinha o livro do profeta Ageu e a resposta eram 2. Então, o que nós vimos? Que no ano 539, então, as tropas do rei Ciro da Pérsia tomaram a Babilônia e liberaram, então, os hebreus para voltar para a terra. E eles foram voltando aos poucos, e os que chegaram se sentiam muito melhor que os outros, estava dando problema de convivência danada entre os que chegaram e os que já estavam lá. Aquele problema de um se achar mais religioso, mais importante, tal do que o outro. Mas eles tinham que conviver juntos, porque afinal de contas, a terra era uma só. Então a situação não estava fácil mesmo lá em Judá, até que no ano 522, o Império Persa também foi abalado por revoltas de todo lado. O povo, né, entra em convulsão e tal, o povo se agita lá em Judá. Por quê? Ele fala assim, já que os persas estão sendo atacados, então eles vão largar a gente de lado. E os judeus começaram a pensar, será que agora, então que Javé é nosso Deus, vai voltar a reinar, nós vamos ficar livres de todo mundo, desses opressores aí? Será que a pessoa do Zorobabel é o descendente de Davi que vai nos reinar em nome de Javé? Mas como é que isso vai ser possível se a gente ainda não tem o templo, se a gente ainda não reconstruiu o templo? Esses eram os questionamentos do próprio povo judeu. E é nesse contexto, então, que aparecem os 2 profetas, Ageu e Zacarias. Se a gente pegar aí o profeta Ageu, abre aí sua Bíblia, profeta Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Lá no versículo 14. Ageu, capítulo 1, versículo 14. E o Senhor deu forças ao governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Joseteque, e todo aquele resto do povo. Puseram mãos à obra na reconstrução da casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano de Dario. Então eles já vão fazendo aqui o profeta Ageu uma citação às 2 lideranças que aparecem, né? Então as 2 lideranças que aparecem, o Zorobabel, que seria o governador, e o Josué, que seria o sumo sacerdote. É a liderança política e a liderança religiosa, que tinham que se juntar para reconstruir a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. E junto com o profeta Ageu, vemos também o profeta Zacarias. Zacarias entra também na mesma época com essas visões da reconstrução do templo. Olha, a importância que o templo de Jerusalém tinha para eles. Se vocês pegarem aí, então, agora, o livro do profeta Zacarias, primeiro aí depois do Ageu, abre aí, Zacarias, no capítulo 1, Zacarias, capítulo 1, lá no versículo 16. Zacarias, capítulo 1, versículo 16. É por isso que assim diz o Senhor, eu me volto para Jerusalém com ternura, ali será construída a minha casa, oráculo do Senhor dos Exércitos. Então, de novo,
falando para reconstruir o templo, a importância que o templo tinha para eles. Linhas de pedreiro serão esticadas em Jerusalém. Grita mais uma vez, assim diz o Senhor dos Exércitos: minhas cidades terão de novo fartura de tudo que é bom. O Senhor ainda terá carinho por Sião, ainda vai eleger Jerusalém. Então são os profetas Ageu e Zacarias ressaltando a importância da reconstrução do templo lá em Jerusalém. Pergunta: estamos trabalhando aí, né, no pós-exílio, os profetas Ageu e Zacarias. Então abre seu livro aí no profeta Zacarias, abre aí a Bíblia no livro do profeta Zacarias e verifica no capítulo 12, versículo 7. Profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 7. E diga aí, ligue aqui, né, manda o seu WhatsApp respondendo qual é a arma que está citada no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 7. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.